E aí, chuchuzinhos, como é que estão todos? Todos bem? Serelepes, faceiros, correndo pelas praias do litoral norte do Rio Grande do Sul? Eu espero que não, tá? Se cuidem. Chuchus, a gente tem uma aula especial aí, né, para a gente trabalhar com a questão das migrações internacionais. E essa aula ela vai ser feita com a ajuda do Google Earth. Baita programa, tá? E aí eu já recomendo o seguinte, olha só, se tu nunca mexeu no Google Earth, te delicia com esta maravilha que a gente tem aqui. Não é, obviamente, a gente não vai trabalhar com a questão de cartografia, mas não tem como não trabalhar com ele, porque ele é muito divertido. Enfim, e aí, olha só, para aí, olha o esquema que tu consegue fazer. Peraí, vou fazer um esquema aqui, ó. Tchan, dá uma descidinha aqui em 3D. Pô, Manhattan, para quem não conhece, que nem eu. Tá? E aí o seguinte, olha só, quando a gente está trabalhando com a parte de... A gente está trabalhando com essa parte do Google Earth, a gente vai trabalhar com as migrações internacionais, o Google Earth, ele tem vários recursos que vocês podem utilizar, e agora nesse período de quarentena, inclusive mesmo para preparação, para Enem, os vestibulares, vale a pena. Ele tem algumas ferramentas educacionais que vão te ajudar bastante, não só em geografia, mas em outras várias disciplinas que vocês têm. O que eu sugiro? Olha só, acompanha comigo. Tu vai aqui, ó, nesse leme, não sei, né, nesse timão de barco, que é a aba do viajante, e tu vai clicar em cima ali, tá? E aí, claro, com a internet de vocês, ela vai ser melhor que a minha, né? Já que a RMS, fica aí o recado para ela, não é das grandes, das melhores, mas enfim, aí você tem várias alternativas de caminhos já pré-traçados. Vista da Terra, livrarias icônicas, aí tu vai descer aqui, ó, né? Parece um tutorial de como usar o Google Earth, mas não é. É só para dar uma dica para vocês usarem depois. Aí vem aqui, ó, recomendações do editor, jogos, camadas, Street View, natureza, cultura. A gente vai para a educação, e aí vocês vão ver que tem uma série de elementos que podem ser trabalhados. Olha só, estruturas triangulares, matemática, dentro do Google Earth, a geometria da arquitetura sustentável. What the fuck, man? Tá louco? O que é isso? Mas vai, se tu quiser te divertir com isso, tem parte de história, parte de literatura. Olha só, olha aqui do ladinho, ó. Poesia no mundo. Pô, né? Então vê aí, manda um beijo pro Daniel. E a gente vai vir nessa parte aqui que é migração humana moderna. Essa é a temática da nossa aula, o milagre do Google Earth, né? Funcionando que nem só ele. E a gente vai fazer o seguinte, eu vou ter que me tirar daqui, né? Porque eu não pensei direito aqui onde é que eu tenho que estar. Vou tenho que estar nesse cantinho de cima aqui. Fechou, tá? Chuchu, e aí, essa primeira imagem, ela já é bem marcante, porque a gente vai discutir algumas questões das migrações humanas internacionais, a gente não vai focar no Brasil, né? Mas também não são as migrações do século XXI. Muitas vão acontecer no século XIX, alguma coisa no século XX, e aí a gente vai começar a discutir alguns pontos importantes, certo? Bom, primeira coisa, bora explorar então essa sequência. E para todas aquelas ideias, aqueles roteiros que o Google Earth mostrou para vocês antes, que a gente estava vendo, todos eles vão dar a mesma lógica, né? Eles te dão toda uma sequência já pré-montada aí com informações, enfim, que a gente poderia usar. A gente começa olhando esse planetinha redondo, e é redondo sim, então tu me fala em terra plana que tu vai ver o teu, tá? Chuchu, e o que eu quero primeiramente falar com vocês aqui? Buscando, antes de falar de migrações, a parte relacionada à cartografia. O pessoal do universitário já está ligado, a gente já falou disso em aula, mas a questão do sensoramento remoto. Esse mapa que vocês estão vendo aqui do lado, ó, ele vai ser um mapa formado a partir de um mosaico de imagens de satélite. E à medida que a gente vai dando um zoom, a gente vai ver que como essas imagens elas acabam tendo uma grande resolução e a partir daí elas permitem uma cartografia do planeta Terra. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vê aqui, ó, nessa introdução, o que é migração? O que a gente entende por ser migração? Tá? Primeira coisa que eu quero ressaltar aqui, existe uma diferença linguística, né, entre emigração e imigração. Cuidado! O pessoal que vai fazer a prova de vestibular da Universidade Federal de Santa Catarina já teve questões na UFSC que tornava uma frase errada pela diferença entre o E e o I. O E de emigração e o I de imigração. Então, cuida, tá? Às vezes é no detalhe que tu pode perder uma questão aí. Bom, mas enfim,
que a gente entende por diferença de emigração e imigração? Emigração é o cara que vai sair de um lugar, é o cara que vai embora, ele está saindo do território. É o emigrante, está indo para o exterior. O imigrante é o cara que está vindo para dentro do território, está vindo para o interior, seja um país, um estado, uma cidade, um município, enfim. O cara que vem para o interior, ele está imigrando, ele é um imigrante. Então, emigração, emigrante é o cara que sai, imigração é o cara que entra, que vem, certo? Tá, e se eu falar migrante? Bom, migrante, aí é uma questão mais genérica. Se eu não quero distinguir emigrante de imigrante, eu estou falando de migrações internacionais contemporâneas, modernas, migração, estou pensando quem sai, quem entra, quem se movimenta, certo? E aí, olha só, eu quero que vocês acompanhem aqui, tá? Se tu quiser clicar aqui nesse aviãozinho aqui, na hora que tu for explorar de novo, aí vai dar um videozinho, ele é em inglês, então a gente não vai ver, tá? Mas olha só, a migração é a mudança de residência para outro país, nem sempre é voluntária. Detalhe, vamos abrir alguns parênteses aqui. Nem toda migração, ela necessariamente precisa ser para outro país. A gente vai ter as migrações que a gente considera internas e externas. Migrações internas são aquelas que acontecem no interior do país, tá? Dentro do mesmo país. Se eu deixo de morar no Rio Grande do Sul e vou morar na Bahia, eu estou realizando uma migração interna. Agora, se eu saio do Brasil e vou morar, sei lá, num país muito legal, na Turquia, eu estou realizando uma migração externa, estou indo para outro país. Tem essa distinção, tá? Então, migrações externas, a gente poderia pensar em migrações internacionais, estou indo para o exterior, perfeito? Beleza. Outra coisa interessante, quando fala ali, essa migração nem sempre é voluntária, realmente. A migração voluntária, a gente tem a migração forçada e a migração voluntária. Se a gente for pensar, voltar um pouquinho no tempo, bastante no tempo, lá para o século XVI, o tráfico de escravos, retirando aquela população do continente africano, está mostrando aqui, né? Retirando ele dessa região aqui, especialmente da costa oeste da África, trazendo para o continente americano, essa migração ela é considerada forçada, certo? Uma migração externa e forçada. Agora, a gente tem algumas migrações externas que são voluntárias. Ou seja, eu saio do meu país e vou morar em outro porque eu tenho interesse, talvez, em uma vida melhor, em melhores empregos, maior segurança. Enfim, é uma migração voluntária. Quando nós falamos em refugiados, a gente pode pensar em migrações forçadas, tá? Mas a gente vai entender melhor isso. E aí, o que acontece? Vamos seguir o texto ali, Historicamente, as migrações forçadas são comuns e as pessoas obrigadas a sair de um lugar para não sofrer consequências graves, como prisão ou morte. Entra aí um porém. Quando a gente está discutindo as migrações, a gente pode pensar assim, as migrações, elas têm diferentes causas. Eu tenho migrações que são naturais, eu tenho migrações culturais, eu tenho migrações políticas, e entra o que está aparecendo ali no texto. Né? A migração política é aquela migração em que muitas vezes a população está sofrendo, está vivendo em uma guerra civil, está sendo perseguida por um governo autoritário, foge do país para não ser preso, para não ser morto, né? É uma migração forçada. E aí tu tem uma solicitação de refúgio, mas a gente vai entender isso aí, tá? Beleza. Agora, eu tenho uma outra causa, um outro motivo das migrações, que são as migrações econômicas, que são as mais abundantes no mundo hoje, meu chuchu. A migração econômica é aquele cara que sai, que nem eu estava usando o exemplo antes, eu saio do Brasil e vou morar, sei lá, na Irlanda, porque lá na Irlanda eu vejo que tem maior oferta de empregos, os salários são em média maiores, a qualidade de vida é melhor, eu estou indo por uma questão de trabalho, né? Um deslocamento da força de trabalho no espaço geográfico mundial. Eu estou pensando numa migração econômica, certo? Então, os refugiados, muitas vezes, né, que estão se deslocando de um país para outro, atrás de segurança política, esses caras realizam uma migração forçada, externa, forçada, certo? E de causas políticas. O cara que sai do México, vai morar nos Estados Unidos para conseguir um trabalho melhor, com maiores salários, maior remuneração, está realizando uma migração voluntária e econômica, certo? E aqui, só para a gente fechar essa parte, a gente começar a mergulhar de cabeça nessa maravilha aí do Google Earth,
tem um detalhezinho interessante que é o seguinte: existe uma diferença entre refugiado, solicitante de asilo e asilado, certo? Vamos entender isso aqui. Olha só, refugiado, que nem aparece ali, ó. Eu vou terminar o texto que eu nem terminei, né? São conhecidos como refugiados. Quais são as diferenças entre as experiências dos migrantes e dos refugiados? Então, lembra, né? Refugiado é o cara que está saindo, fugindo de uma situação por questões políticas. Quais são as semelhanças? Isso a gente vai falar ao longo de toda essa apresentação, tá? Mas quando a gente está trabalhando com refugiado, lembra, é o cara que saiu, então, de um local por questões de perseguição, guerra civil e tal. Quando ele entra em outro país, ele faz uma solicitação de asilo, certo? Ou seja, ele vai para outro país e ele vai dizer o seguinte: olha só, eu não me sinto seguro no país onde eu moro, eu estou sofrendo perseguições, eu posso morrer se eu continuar lá, tem uma guerra civil, ou o governo é extremamente autoritário, enfim, por aí vai. Eu preciso de proteção internacional, certo? E aí que está o detalhe. Pela ONU, a gente vai ter a declaração dos refugiados, que ela meio que obriga os países que são signatários dessa declaração a darem asilo político a um refugiado político, certo? É como se fosse uma obrigação. Beleza. Acontece o seguinte: o cara pode ingressar naquele país, ele solicita o asilo político, a proteção internacional, e ele só vai ser um asilado no momento que essa solicitação formal foi aprovada pelo governo daquele país onde ele se encontra, para onde ele foi, certo? Então, o solicitante de asilo, ele está no processo de ter a proteção oficial de outra nação. O asilado, isso já está carimbado, já está efetivado, ele é considerado, então, um asilado político, certo? Beleza? Bom, Chuchu, vamos dar uma sequência aqui na nossa apresentação, a gente vai falar em vários momentos. Vocês têm aqui no cantinho, ó, são 9 apresentações, digamos assim. A gente vai falar um pouquinho, dar um parecer em cima de cada uma delas, certo? A minha internet não ajuda muito, mas a gente vai cair agora, tá? No porto de Hamburgo, na Alemanha. E aí, claro, porque a internet vai demorar um pouquinho para funcionar. Uma maravilha. E aí o que acontece? Olha só, a gente vai ter aqui trabalhando com a Segunda Guerra Mundial, certo? Porque a gente vai, vocês já estão ligados à Segunda Guerra Mundial, a questão do nazismo, a perseguição especialmente aos judeus, o Holocausto e tal, tá? E o que acontece? A gente vai ter vários europeus que vão sair do continente europeu, obviamente, aí na Segunda Guerra Mundial. Mas tem um detalhe, tá? Eu quero que vocês se liguem no seguinte: quando a gente está trabalhando com essa situação que a gente está vendo aqui, é uma imigração de judeus da Alemanha. Hamburgo, grande cidade, extremamente importante no norte da Alemanha, tá? Ela vai ser cortada ali pelo rio Elba, e aí eu vou fazer um esqueminha aqui, que eu amo o Google Earth. Olha aqui. Já me afastei, né? E o que eu estou vendo aqui, ó? Cidade de Hamburgo, aqui está cortando o rio Elba, vários canais ali, e ele vai desaguar, o rio Elba tem a sua foz no Mar do Norte. E aí a gente vai fazer o seguinte: vamos fazer aqui, chuchuzinho, olha só. Deixa eu fazer um esqueminha aqui. Olha lá, ó. Falta habilidade motor aqui, né? Calma, o troço funciona. Olha aqui, ó. Chuchu, tá aqui, ó. Cidade de Hamburgo. O rio Elba está por fazer esse caminho aqui até desaguar no Mar do Norte, que eu tenho Dinamarca, mas nessa direção aqui onde eu tô, um pouquinho mais para cá, vai ser o Reino Unido. Mas enfim, tá? Vamos lá. Chuchu, deixa eu clicar aqui, ó. Daí ele já aproxima de novo. Vai fazer aquele mesmo zoom que estava antes. O que acontece? Quando a gente está pensando na cidade de Hamburgo, ela vai ser uma cidade, então, que está se localizando no norte da Alemanha. Ela vai ser uma cidade de extrema importância hoje para o território alemão, uma cidade industrial. Se tu olhar, aqui tem um porto de Hamburgo, que é um porto de importância significativa. A gente tem 2 rios importantes que vão cortar a Alemanha, um na parte mais a leste, um na parte oeste. Na parte leste é o rio Elba, e na parte oeste vai ser o rio Reno, né? Passando ali na região de Colônia e por aí vai, na parte oeste da Alemanha. Esses 2 rios correm em direção ao norte. E como são rios de planície, a gente tem rios muito favoráveis à navegação, tanto de mercadoria, quanto na época da Segunda Guerra Mundial, na navegação de pessoas. No transporte de pessoas, desculpa. E aí o que vai acontecer? Quando a gente está falando da Segunda Guerra Mundial, olha, vamos acompanhar o texto lá.
A migração em massa entre locais recebe o nome de fluxo migratório, beleza. Ela ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial, quando entre 7 e 8 milhões de pessoas, inclusive judeus e pessoas indesejáveis aos olhos do partido nazista, foram forçados a abandonar a Alemanha. Em 1939, 937 refugiados judeus embarcaram no MS St. Louis, tá? Que zarpou do porto de Hamburgo, na Alemanha, pelo rio Elba, com destino a Havana, Cuba. Na época, aí você vai pensar, para que os caras vão ir lá para Havana? Para que eles vão ir para Cuba, país comunista? Na época não era. Lembra que Revolução Comunista, que a gente vai ter... fugiu o país ali? Cuba, né? Que a gente vai ter Cuba é em 59, quando Fidel Castro chegou ao poder. Nessa época, a gente vai ter um governo que era extremamente próximo aos Estados Unidos. Um governo politicamente próximo. E lembra que Cuba é um país que está a 150 quilômetros de distância dali da Península da Flórida. Ou seja, é muito próximo. Até um tempo atrás, até a Revolução Cubana, em 59, Cuba era considerado aí como um território norte-americano, quase um território norte-americano, uma extensão norte-americana. Vários americanos tinham casas de férias no território cubano, em Havana, né? Então tu tinha essa aproximação muito grande política, econômica e tal, tá? Só que aí tem um detalhe. Chuchu, a gente vai fazer o seguinte, olha só, a gente vai dar um tchan aqui em algumas fotos, olha ali, ó. Alguns dos 700 refugiados judeus a bordo do transatlântico St. Louis, né? Esses caras, eles vão ir, eu vou voltar aqui, vou fazer o caminho contrário das fotos, opa, tá? Não foi, né? Ah, safadinho, então vamos fazer o caminho normal, já que não deixaram, mas eu vou fazer aqui, ó, tá? E aí o que acontece? O grande detalhe é quando esses caras, esse navio, St. Louis, ele chega em Havana, esses judeus, eles não existe uma permissão para que eles desembarcassem, tá? E aí tem um erro, um detalhezinho aqui no Google Earth. Nossa, corrigir o Google Earth é feio, né? Mas vamos lá. Olha só. Os judeus alemães que fugiram do nazismo, acompanha lá embaixo, ó, com a esperança de encontrar a vida em Cuba, são abandonados de volta para o navio St. Louis. Alguns até conseguem desembarcar em Cuba, mas a minoria ali, tá? Que havia trazido até a ilha. A entrada dos refugiados foi negada pelo regime de Fulgêncio Batista, presidente cubano. Na verdade, esse é o erro, tá? Não é o Fulgêncio Batista. No momento que a gente vai ter essa data, 39, o presidente em Cuba era Federico Lerdo Bru. O Fulgêncio Batista, o Bru e o Fulgêncio, Fulgêncio, belo nome aí para um filho, né, no futuro, mas os dois eram aqui, o pinchinho dos Estados Unidos, né? Estavam lá abraçados, agarrados ali dos Estados Unidos. E aí, né, o Fulgêncio Batista só vai chegar ao poder em Cuba em 1940, no ano seguinte. Então, nesse momento, não é o Fulgêncio Batista o presidente de Cuba. Mas o que acontece? Tudo isso foi feito também com uma influência, com um apoio norte-americano, que colocava, então, esses judeus, né? Não queria abrigar esses judeus aqui na região da América Latina e América do Norte, né? Por que isso, Chuchu? Porque imagina, é o começo da Segunda Guerra Mundial. Até aí tu tá começando a dar todo o furdúncio lá na Europa, os nazistas lá na Alemanha lá tomando conta, começando a dar os ataques, né? E aí os Estados Unidos, num primeiro momento, na Segunda Guerra Mundial, tirou por fora, né? E aí dão aquela pressionada no governo cubano para dizer assim, não aceita esses caras aí. Não, então deixa longe, tá? O que acontece? Como esses caras não desembarcam, deixa eu voltar aqui, vamos lá. Como esses caras não desembarcam, o navio, o St. Louis, retorna para a Europa, tá? E ele vai aportar na Bélgica, na região da Antuérpia. Olha aqui, olha lá embaixo. Guardas e polícia paisana vigiam o St. Louis que atraca no porto belga da Antuérpia, tá? Com os refugiados judeus alemães cuja entrada em Cuba foi negada. E aí para onde? Aí sim, aí na Bélgica esses caras desembarcam, aí alguns vão ficar refugiados na Bélgica, alguns na França, alguns na Holanda, alguns vão para a Grã-Bretanha. Porém, com o avanço nazista, muitos desses judeus eles vão ser mortos, presos, enfim, no momento que tu vai ter o governo alemão, na época do Hitler, lá tomando alguns territórios, tá? Chuchu, é interessante ver que a gente já tem essa história de refugiados, ela não é de agora, a gente discute muito agora refugiados
indo para a Europa, enfim, mas isso é histórico, né? Essa perseguição, e é uma perseguição política, também é uma migração política, tá? Bom, vamos lá. Chuchuzes. E aí, lógico, lembra que essa questão da Europa, durante o século XIX e início do século XX, até as grandes guerras, ela foi marcadamente uma área de repulsão populacional. Então, quando tu está vendo esse cenário, eu vou até diminuir aqui, né? A gente pensar o continente europeu como um todo, eu estou pensando a Europa no século XIX, eu estou pensando a Europa durante as grandes guerras mundiais como uma grande área de repulsão populacional. Ou seja, eu tinha muita gente, olha que linda a imagem, eu tinha muita gente na Europa, eu tinha uma série de questões acontecendo e a galera começa a sair do continente europeu, certo? Seja por questões econômicas ou, no caso que a gente falou agora, por questões políticas, certo? Bom, mas vamos adiante? Vamos para o próximo. Olha só, a gente vai avançar no espaço, vamos mudar o tempo e a gente vai para o momento, tá? Também ali, já no final da Segunda Guerra Mundial, pós-final da Segunda Guerra Mundial, que é a questão de Israel e Palestina. Porque aqui a gente também discute questão de refugiados, Chuchu, lembrando o seguinte, olha só, deixa eu ajeitar aqui, para a gente ver o texto. Em 47, após uma declaração britânica, o território antes conhecido como Palestina tornou-se o Estado de Israel. Isso acontece oficialmente em 48. 1948, a gente tem oficialmente a ONU criando o Estado de Israel. E aí tem um detalhe, tá? No momento que vai ser criado o Estado de Israel, a gente vai ter muitos judeus que tinham vivido aqueles horrores da Segunda Guerra Mundial na Europa, eles já tinham criado, já existia de certa maneira, um movimento sionista. E o que isso quer dizer? A ideia, um movimento internacional judeu de que era necessário criar um Estado para os judeus, a sua terra sagrada, um país dos judeus. Entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, a responsabilidade da criação de um Estado judeu ficou a cargo da Grã-Bretanha, né? Que não conseguiu, obviamente, e em 1945, com o surgimento da ONU, essa responsabilidade vai ser passada para a ONU. E aí, em 48, a ONU dá o carimbaço, cria-se o Estado de Israel. Entretanto, tem um detalhe importante que eu quero ver com vocês. Chuchu, olha só, eu vou dar uma aproximação, vou colocar no 3D aqui, parou e vou dar o zoom, tá? Olha só, esse aqui é o território de Israel, tá vendo aqui, ó? Essa linha branca, se vocês conseguem ver, é a fronteira com a Península do Sinai, que pertence ao Egito. Aqui a gente vai ter, onde está o mouse ali, ó, a Jordânia, segue aqui o Jordão, aí aqui a gente vai ter todo Israel, mais ao norte que fronteira de Israel com a Síria e com o Líbano, certo? Beleza. Só que quando vai ser criado o Estado de Israel, ele vai ser dividido em duas partes. O que era oficialmente Israel, que é toda essa área aqui, e dentro do Estado de Israel, dois territórios que pertenceriam então aos palestinos. Esses territórios formariam então a Palestina, certo? E esses dois territórios são a Cisjordânia, tá aqui ela, tá? Essa parte aqui, e essa pequena partezinha aqui na margem, no litoral do mar Mediterrâneo, que é a faixa de Gaza. Beleza. Só que qual é que foi o detalhe? No momento que foi criado o Estado de Israel, muitos judeus de praticamente todo mundo, da Europa, América do Norte, começam a avançar em grande quantidade a aportar aqui, na capital, então, Tel Aviv. Vai ficar mais ou menos aqui, também no litoral do mar Mediterrâneo. E quando essa galera chega, ao mesmo tempo que tem judeus vindo morar em Israel, e na sua maioria não, mas muitos deles ocupando territórios que deveriam pertencer aos palestinos, na Cisjordânia e na faixa de Gaza, a partir de assentamentos judeus, tu tem muitos palestinos que vão começar a buscar abrigo fora da Palestina, fora do que é Israel. Indo para onde? Indo para o Egito, indo para a Jordânia, indo para a Síria, indo para o Líbano. Alguns palestinos vêm até para a América do Sul. A gente tem palestinos aqui no território brasileiro, no Paraná, por exemplo, tem uma grande comunidade árabe palestina. Então, tem esses movimentos, né, de chegada, especialmente judeus, e de saída de árabes palestinos, certo? Vamos continuar o texto. E aí diz assim, ó, antes disso, milhões de imigrantes judeus que haviam fugido para Israel já eram adeptos ao sionismo, que é isso que a gente estava falando, né? Ou seja,
defendiam a existência de um Estado nacional para o povo judeu. Cerca de 700 mil palestinos haviam emigrado, olha o ezinho, emigrado, foram embora, né, como refugiados. Historicamente, esses dois grupos têm se desenvolvido em conflitos pelo direito à terra, né? E esses conflitos, eles são extremamente duradouros. Chuchu, não é de 48 que começam os conflitos entre árabes e judeus, é desde sempre, né? Você vai pegar a ocupação árabe nessa região da Palestina, lá no momento que a gente vai ter século XII, XIII, tu já começa a ter conflitos entre os povos dessa região e os judeus. Claro, só que os judeus começam a fugir, começam a sair, começam a emigrar. No momento que vai ser criado o Estado de Israel em 48, eles começam a retornar, porque a ideia de um território judeu floresce. Então os caras retornam, tá? Vamos dar uma olhadinha nas fotos que a gente tem aqui. Olha só. A internet maravilhosa. Vamos lá. Me ajuda aqui. Ai, que safada. Claro que ela vai dar pau. Por que ela não faria isso, né? Vamos de novo. Agora sim. Aí, ó. Refugiados árabes de Haifa, cidade palestina, que vão desembarcar no Porto Saíd, no Egito. Ou seja, tu tem aqui árabes fugindo da região ali da Cisjordânia, da faixa de Gaza, fugindo da Palestina em Israel, indo buscar abrigo aonde? Num outro país árabe vizinho, que é o Egito, tá? Ao mesmo tempo, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho os judeus chegando. Olha ali embaixo. Refugiados judeus chegam ao porto de Tel Aviv, que então é oficialmente a capital do Estado de Israel, né? Da capital dos judeus ali, em 22 de maio de 1948. Estes foram os primeiros das centenas de milhares de refugiados que a agência judaica abrigou no país. Essa agência judaica, ela foi montada a partir desse movimento sionista, né? Abrigou no país durante o primeiro ano do Estado judaico. E aí o pessoal, bem, tá? Deixa eu ter mais uma foto. E daí, ó, as manifestação nessa aqui, pacífica pelo fim do conflito entre Israel e Palestina, tá? Para você ter uma ideia, desde 1948, mais de algo em torno de 5,6 milhões de palestinos vão emigrar para outros países. Como a gente falou, vai para o Líbano, vai para a Jordânia, vai para o Egito. Hoje, das migrações de refugiados, migrações externas de refugiados, o povo palestino é o mais numeroso, tá? Em segundo lugar vem o povo sírio, que a gente vai falar mais adiante. Mas a gente vai ter aí um papel significativo dos palestinos nessa onda de emigração de refugiados, tá? Chuchuzinho, olha só, vamos colocar aqui, ó, vamos dar uma aproximação. Eu só quero fazer um detalhe, uma observação. Hoje a gente tem o seguinte, 2020, tá? Tá aqui, ó, a Cisjordânia. Essa região aqui é Jerusalém, certo? Que lá em 48 era para ser um território internacional, mas quem acaba controlando politicamente Jerusalém são os judeus, tá? E tu vai ter nesse território da Cisjordânia, que deveria ser destinado aos palestinos, vários assentamentos judeus. E, portanto, o governo de Israel controla politicamente a região da Cisjordânia, certo? Vale ressaltar que no subsolo dessa região a gente tem grandes aquíferos. Se tu reparou na imagem, o que a gente está percebendo? Que é uma região em pleno clima desértico. Então, o aquífero, água, é tão importante quanto o petróleo. Mas antes da gente passar para o próximo, só observar aqui, ó, faixa de Gaza, aonde a gente vai ter a maior parte da população palestina. A faixa de Gaza, ela tem uma cerca isolando o território do restante de Israel. Tá aqui ela, ó. Aqui já é Egito, certo? Aqui é a faixa de Gaza, e essa linha que vocês estão vendo aqui, ó, é a fronteira entre a faixa de Gaza, que pertence ao país de Israel, mas é ocupada basicamente por palestinos. E aqui tu tem essa área aqui, ó, que já é formada também, já é ocupada, então, em grande quantidade, por judeus e pelo exército de Israel. E aí eu quero que tu repare no seguinte, olha só. Então, vamos tentar dar um zoom aqui, minha internet vai demorar um pouquinho, né? Mas olha só. Repara, tá vendo esses retângulos que a gente tá vendo aqui? São os kibbutz, né? São áreas agrícolas, agora melhorou. Olha só, são áreas agrícolas da parte da população judaica.
Aqui, tu vai ver que tem poucas áreas verdes, né? Tem poucas áreas agrícolas. Então, a questão do controle da entrada de alimentos na faixa de Gaza, de remédios, de apoio internacional na faixa de Gaza, é uma forma do governo israelense controlar essa população que vocês têm aqui. E, claro, isso gera uma série de desavenças e o troço vai se tornando extremamente violento. Tá bom? Vamos para o próximo? Vamos para o próximo. Olha só, a gente vai avançar mais um. E esse próximo, olha, dá um zoom ali, a gente vai para onde? Vietnã. Vietnã, chuchu. Vietnã que não está sendo muito discutido, mas agora nessa onda de pandemia do Covid-19, é um dos países que está tendo um grande controle na proliferação dos casos de pessoas contaminadas pelo novo coronavírus. Tá aí, ó. E aí o seguinte, quando a gente está trabalhando com o Vietnã, a gente também vai ter uma onda de refugiados, certo? Ela vai ser bem significativa, e essa onda de refugiados, especialmente a partir de 1975, que é quando termina a Guerra do Vietnã. Chuchu, a Guerra do Vietnã, ela vai de 1955 a 1975, certo? E aí o que acontece? Vamos dar uma olhadinha aqui, vamos mexer um pouquinho aqui no Google Earth. Olha só, olha aqui o Vietnã, tá? Deixa eu dar um zoom. Aqui vocês têm ao norte aqui, ó, China, esse aqui é o território do Vietnã, certo? E aí na época, em 55, a gente tinha um Vietnã dividido. Dá uma olhadinha no texto. Em 1975, depois que a capital Saigon, da parte sul, foi tomada pelo Vietnã do Norte, o governo do Vietnã do Sul foi derrubado. Ou seja, existia, na época, uma divisão do território do Vietnã. Mais ou menos aqui assim, ó. Tá? A parte do Vietnã do Norte tinha como capital Hanoi, que ainda é a capital do Vietnã. Oficialmente, hoje o Vietnã é um país unificado e cuja capital é Hanoi, certo? Ela vai ficar mais ou menos aqui assim, ó. Beleza? Agora, o que acontece? Na época, lá na década de 50, a gente tinha então esse Vietnã dividido, o Vietnã do Norte com a capital Hanoi, e a capital do Sul, do Vietnã do Sul, era Saigon. E o que acontece? Década de 50 é plena Guerra Fria. É aquele jogo de influências entre a União Soviética e os Estados Unidos. É aquele jogo de poder entre o bloco capitalista e o bloco socialista. Perfeito? E é nessa lógica que a gente vai ter a Guerra do Vietnã. A parte do Vietnã do Norte recebe uma forte influência da União Soviética, enquanto, logicamente, a parte do Vietnã do Sul recebe influência dos Estados Unidos. E nesse contexto a gente vai ter, então, todo um conflito se desenhando. Lembrando, chuchus, que a Guerra do Vietnã, ela vai ser extremamente violenta e os Estados Unidos perdem esse conflito, né? Apesar de muitos filmes aí sobre a Guerra do Vietnã pelos Estados Unidos e tal, mostrarem, dão a entender que parece que os Estados Unidos ganharam essa guerra, eles vão tomar-lhe um laço, certo? E aí que está o detalhe. Antes de falar desse laço, eu quero só mostrar uma coisa aqui, ó. Eu estava me passando. Chuchu, tá vendo essa parte aqui da Ásia, ó? Pega Myanmar, Tailândia, Laos, Vietnã, Camboja, Malásia, aqui Singapura. Essa região aqui é a região da Indochina, certo? Pausa para olhar para a luz para não espirrar. Não vem, tá? Chuchu, essa região toda aqui é a região da Indochina, beleza? E aí tu vai ter, né, em 55, estourando o conflito do Vietnã, a gente vai ter os Vietcongs, né, que era como era chamada a população do Vietnã do Norte, era uma força paramilitar, na verdade, do Vietnã do Norte, que recebeu um treinamento e armamento soviético, e aí eles começam a atacar o Vietnã do Sul com a ideia de unificar o país. Mas essa unificação, por parte do Vietnã do Norte, levaria o quê? A formação de uma grande nação socialista. Obviamente que em plena Guerra Fria, os Estados Unidos vão dizer o quê? Not is possible. Não é possível. É mais ou menos isso aí, né? No possible. Por aí. Ou seja, tu já vai ter, olha só, em 49 tu já tem a China tendo vivido a sua revolução socialista, né? Aí mais um país dentro da Ásia se tornando socialista, é óbvio que os Estados Unidos não vão permitir. E aí tu vai ter o conflito da Guerra do Vietnã. O medo dos Estados Unidos era o chamado efeito dominó, né?
foi a China, aí foi a Coreia do Norte, ali na Guerra da Coreia entre 50 e 53, aí depois o Vietnã. Pô, quais outros países iam se tornar países socialistas nesse embalo, nesse efeito dominó? Então, para controlar esse avanço socialista, os Estados Unidos vão se botar no Vietnã do Sul, certo? Chuchu, e aí o que vai acontecer? A gente vai ter em 75 o final da Guerra do Vietnã, e nesse momento o Vietnã do Norte assume, controla todo o território, implementa um país de regime socialista no Vietnã. Ele por muito tempo foi um país socialista, tá? Politicamente, hoje, ainda se desenha como um país socialista, mas economicamente já fez a mesma coisa que a China e abriu a sua economia à questão do mercado, ao capitalismo, tá? Tanto que o Vietnã hoje é um país considerado um novíssimo tigre asiático, tá bom? E o que vai acontecer? Saigon é invadida, a capital do Vietnã foi invadida, e muitos vietnamitas vão dispersar, vão buscar refúgio em outros lugares, porque eles vão ser perseguidos, em grande parte, pelos invasores ali do Vietnã do Norte, tá? Chuchu, eles vão para onde? Vão para Taiwan, eles vão para Malásia, vão para Singapura, vão para Hong Kong, vão para as Filipinas. Olha aqui essa imagem, em 75, muitos vietnamitas fugiram de barco, né? É um país litorâneo, um grande litoral, né? A questão da pesca era bem importante na economia do vietnamita, então a navegação era comum, e aí os caras vão fugir de barco, tá? Deixa eu botar outra imagem aqui, ó, dá uma olhadinha aí, ó, uma embarcação norte-americana que vai abrigar, vai dar apoio, então, a esses refugiados aí, tá bom? Chuchu, e aí o que acontece? Ficou aí a ideia quando tu vai ter a população, o governo do Vietnã do Norte unificando o país, implementando o socialismo, a gente vai ter os chamados campos de reeducação. É um dos motivos pelos quais o pessoal do Vietnã do Sul vai fugir, né? Em que a população do Sul seria presa em campos de reeducação, quase um campo de concentração. O campo de reeducação, né? E a partir daí seriam reeducados para aderir e viver tranquilamente no socialismo. Tá bom? Vamos lá? Tá tranquilo aí, Chuchu? Essas imagens do Google Earth dão tchan, né? É outros 500, olha só. E vai, tu pode, se tu quiser acessar, tu vai e mergulha, vai dando zoom, vai explorando o território, vale muito a pena aí. Vamos pro próximo. O próximo a gente vai trabalhar com uma outra região da Ásia, que é o Afeganistão. Observa a mudança na paisagem. Tu viu que lá no Vietnã era no mapa de longe é verde, tá? Vou voltar. Não tô nem aí. Olha só, olha aqui. Olha aqui, ó, verde, representando o quê? Florestas, mata, já indica um clima bem mais chuvoso. Agora a gente vai para a Ásia Central, né? O que a gente tem? Vai e volta, né? Chega a dar uma tonturinha. Chuchu, olha aqui, olha a Ásia Central, olha aqui, imensidão de areia. A gente tem grandes áreas desérticas, né? Claro, essa região aqui do Afeganistão, Paquistão, Irã, está numa latitude próxima aos 30 graus norte, e ainda a gente tem a formação de desertos continentais, certo? Bom, mas falando de Afeganistão, importante pensar no Afeganistão ontem e hoje, é um país que ainda hoje gera grandes levas de emigrantes, de refugiados, gente saindo. Se a gente fala assim, ó, a gente tem uma grande onda, um grande número de refugiados palestinos, né? Depois tem os sírios. E em terceiro lugar, vem o pessoal do Afeganistão, tá? E não é de hoje. O começo dessas emigrações de refugiados do Afeganistão vai se dar lá nos anos 70, no final dos anos 70. Chuchu, vamos acompanhar aqui o texto? Olha só. Uma das maiores migrações do final do século XX foi a dos refugiados que tentavam escapar da ocupação soviética no Afeganistão, em 79. Mais de 3 milhões de pessoas fugiram do Afeganistão para o Paquistão, que é o país vizinho. Aqui, eu vou dar um zoom. Olha só. Aqui está o Afeganistão. Tá vendo a linha branca aqui no meio? Ó. Beleza. Aqui está o Paquistão. O Paquistão hoje, só para... Nada a ver com o assunto, mas... Enfim, né? Às vezes a gente fala umas coisas que não tem nada a ver. O Paquistão hoje é o 5º país mais populoso do mundo. Superou a população do Brasil em 2019. Hoje o Brasil é o 6º... É o 6º país mais populoso do mundo. E o Paquistão passou na frente. Mas enfim, tá? Mais de 3 milhões de pessoas fugiram do Afeganistão para o Paquistão, está dizendo o texto, e se instalaram em aldeias da fronteira. Hoje, os afegãos
afegãos, perdão, ainda constituem uma das maiores populações de refugiados do mundo, a terceira. E o que vai acontecer? Em 79, a gente vai ter esse governo soviético chegando e tendo uma grande influência em todo o território, né, do Afeganistão. E aí está um ponto importante. Esse controle já era imposto durante os anos 70, mas em 79 ele vai se tornar ainda mais contundente. E aí a gente vai ter um governo afegão com forte respaldo soviético e que vai ter um regime extremamente repressor, com caçada a opositores, prisão de rebeldes. E, lógico, nesse governo autoritário, muitos vão acabar fazendo o quê? Vão buscar abrigo em outros países. E aí vão para a fronteira mais próxima, que é a do Paquistão. Né? Eu vou colocar aqui as imagens para a gente dar uma olhadinha. Tá? E aí, enfim, tu vai ver assim, ó, essa galera aqui, essa galera que está aparecendo aqui do lado, são os refugiados que estão buscando abrigo ali no Paquistão. Né? Na verdade, aqui tu já tem essas vilas, essas aldeias no Paquistão, já com os refugiados, praticando aí suas orações, né? Muçulmanos, população afegã, população paquistanesa, na sua maioria, grande maioria, são muçulmanos, tá? Enfim, e o que vai acontecer? Esse momento que a gente vai ter essa intervenção, né, deixa eu fechar aqui, beleza, que a gente vai ter essa intervenção soviética, a gente começa, em 79, a gente tem início a Guerra do Afeganistão, a primeira Guerra do Afeganistão, que vai de 79 a 89. Chuchu, e aqui está um detalhe, essa Guerra do Afeganistão é basicamente o quê? É a população afegã entrando em conflito com o exército soviético que já estava no Afeganistão. Tá? Então, muita atenção aqui. A União Soviética, lembra? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Vários países que compunham a União Soviética fazem fronteira com o Afeganistão. Turcomenistão, Tajiquistão, né? Turcomenistão, eles estão aqui, ó, na fronteira com o Afeganistão. E esses caras pertenciam à União Soviética. Então, é lógico que a proximidade territorial da União Soviética com o Afeganistão deu, né, digamos assim, o direito da União Soviética controlar esse território. E tinha um respaldo do governo. Só que aí tu vai ter um grupo de rebeldes que vai bater de frente com esse controle. E aí tu vai ter uma guerra, né, essa guerra do Afeganistão, que a gente falou de 79 e 89, e uma galera vai-se embora, foge. Bom, o pessoal tá morrendo, são refugiados, perfeito? Agora tem um detalhe. Essa guerra do Afeganistão é chamada a Guerra do Vietnã da União Soviética. Porque a União Soviética vai tomar um laço, vai tomar uma sumanta. E muito disso com o apoio norte-americano. Porque a gente começa a ter, a partir daí, um forte apoio dos Estados Unidos aos rebeldes. Surge um grupo específico de rebeldes nesse contexto aí de guerra, que vai ser lá nos anos 90, né? Depois que oficialmente terminou a guerra, mas nos anos 90, que era o Talibã. O Talibã, um grupo rebelde, né, que lutava contra esse governo soviético, apoiado pelo governo soviético, e o Talibã, esse grupo rebelde, ele recebe treinamento, armamento, financiamento por parte dos Estados Unidos. Querendo ou não, a gente ainda tinha um contexto de Guerra Fria. Dica de filme, Rambo 3, maravilhoso. Sylvester Stallone, um dos melhores papéis da sua carreira. Foi até indicado ao Oscar, se eu salvo engano aqui, hein? Se não ganhou, acho que até ganhou, por Rambo 3. Que é exatamente ele, simbolizando o exército norte-americano, treinando rebeldes no Afeganistão, que representam ali no filme, apesar de não ser verbalizado, mas representam o Talibã, contra um governo autoritário com apoio soviético. Rambo 3 mostra exatamente isso aqui, tá? Chuchu, e nessa leva, nesse contexto, a galera vai saindo, a gente vai ter uma onda de refugiados. E a situação continua piorando, porque em 2002, no ano seguinte aos atentados de 11 de setembro de 2001, a gente acaba tendo uma intervenção norte-americana no Afeganistão. O Talibã já havia chegado ao poder, isso em 97, né? Quando o Talibã chega ao poder em 97, chama para dar abrigo a um carinha chamado Osama Bin Laden, chama a Al-Qaeda para montar bases no Afeganistão, e lá, Osama Bin Laden, Al-Qaeda e Talibã orquestram os atentados de 11 de setembro de 2001. O atentado às Torres Gêmeas. E no ano seguinte,
na busca pelos responsáveis, os Estados Unidos fazem uma intervenção no Afeganistão. Tá? E aí a gente tem, Chuchu, desde 2000, o que eu falei? Desde 2002, acho que eu falei 2011, acho que eu viajei, né? A intervenção norte-americana no Afeganistão em 2002. E de 2002 até hoje, a gente tem as forças militares norte-americanas no país. Estão lá no Afeganistão. Tanto é que estão lá que foi feito um filme chamado Homem de Ferro, que mostra, se tu tá ligado no início, o Tony Stark indo para mostrar o seu armamento, seus mísseis, para o exército norte-americano que está onde? Está no Afeganistão. E aí ele vai ser preso, quando dá o ataque lá, o comboio está assim, caminhando lá, ele vai ser preso nas montanhas, né, no norte do Afeganistão, ou no norte do Paquistão, que é uma região extremamente montanhosa, seca, que o pessoal, os locais, os nativos conhecem muito bem, mas que o exército norte-americano não conhece. Né? Então eles vão ficar lá abrigados. O vilão lá, o terrorista que aparece no Homem de Ferro lá, simboliza então, né, um pouco do que é o Talibã, refugiado. Chuchus, mas nessa guerra com a intervenção norte-americana em 2002, no Afeganistão, mais refugiados começam a dispersar pelo mundo. Certo? Vamos lá? Não, vamos dar uma olhadinha aqui, vamos dar um zoomzinho. Olha só, é seco, né? Cara, os grandes desertos que a gente vai ter na Ásia Central. Bom, vamos encaminhar aí para o próximo. O próximo, vamos fazer a internet ajudar. Vai, internet. É em direção à China. China! E quando a gente trabalha com a China, não é uma questão de refugiados, tá? Mas a gente está trabalhando aqui com uma questão de migrações internas. E aí a gente volta ao que a gente falou lá no início, a questão das migrações econômicas. Chuchu, calma lá, vai lá. Feito. Estação de trem. Era ajeitar aqui, vamos colocar o texto. Tá? Na cidade chinesa, e aí eu vou ter que pegar meu rascunho, porque eu não. Nome de cidade chinesa, meu mandarim tá meio enferrujado, né? A cidade Guangzhou, que é a capital da província de Guangdong, na parte meio sudeste da China. E aí o que a gente tem aqui? Tá? É uma estação de metrô que o pessoal está chegando, e a gente está trabalhando aqui com migrações internas econômicas. Pessoas que moram no interior da China e se deslocam no início da semana para essas cidades maiores, como Shenzhen, né, que é uma outra cidade aí da província de Guangdong, né, ou para Guangzhou. Davizinho, saudade de te me ajudar a pronunciar isso aí. E o que acontece? Essa galera, ela faz esse movimento no início da semana, chega para essas grandes cidades, né, trabalham de forma intensa, e no final de semana, ou em feriados, retornam para a sua cidade natal. E muitas dessas pessoas migram e deixam os filhos na cidade natal com os avós, ou alguma coisa assim. Então a gente tem ondas, volumes gigantescos de crianças que estão se criando sozinhas ou com os avós no interior da China, porque os pais passam a maior parte do tempo trabalhando nas grandes cidades, certo? Bom, e aí eu vou colocar só a imagem aqui, tá? Chuchu, são poucas imagens, aqui é o pessoal chegando, né, na província de Guangdong, e aqui, né, um exemplo das questões industriais na China moderna, que é aquela parte da produção, né, na montagem de aparelhos de empresas internacionais. No caso aqui, trabalhadoras na linha de montagem de laptops no centro de produção da empresa Ace Computer em Shenzhen. Tá? Que basicamente esse é o perfil da indústria chinesa, né? Durante os anos 70, final dos anos 70, especialmente 80, 90, início do século 21. É pegar e gerar um produto com mão de obra barata para grandes multinacionais de outros países. Tá? Lembrem o seguinte, a partir dos anos 80, a China ela começa a se industrializar. A gente vai ter um país que começa a viver uma abertura econômica. Economicamente, a China já vive um socialismo de mercado, não é? Como assim um socialismo de mercado? A economia chinesa ela é capitalista. E isso começa a se desenhar a partir dos anos 80, quando são criadas as zonas econômicas especiais, as famosas ZEAs. Chuchu, uma zona econômica especial é um local no território chinês em que é permitida a entrada e instalação de multinacionais de outros países. Coca-Cola, Apple, sei lá,
Volkswagen, enfim, né, Toyota, elas vão para a China, para essas zonas econômicas especiais, atrás da mão de obra barata, atrás de incentivos fiscais, atrás de uma legislação ambiental fraca ou inexistente, em que a empresa não tem cursos como controle de poluentes, vantagens econômicas que atraem essas multinacionais. E elas se instalam lá. O que a gente estava vendo naquela imagem anterior. Tá? E o que vai acontecer? A partir do momento que essas zonas econômicas especiais elas são criadas, Chuchu, a gente vai ter a formação de grandes áreas urbanas. E aqui está a cidade, deixa eu dar um zoomzinho, olha o tamanho da cidade de Guangzhou. Tá? Olha aqui, Chuchu, são 15 milhões de habitantes. Cara, a região metropolitana do Rio de Janeiro tem 11 milhões de habitantes. Olha só, aqui, tá? Chuchu, Guangzhou, tá aqui, ó, 15 milhões de habitantes. A segunda maior cidade da província de Guangdong, a Shenzhen, que é uma zona econômica especial, tá? São 12 milhões de habitantes, também está lá, cheia de multinacionais. E aí um grande lance que eu quero ver com vocês é o seguinte, enquanto eu vou dar uma viajadinha aqui para Hong Kong, tá? Que é vizinho aqui, próximo, do lado, vou ajeitar aqui. Vocês vão olhando ali, deixa eu ver onde é que estava Hong Kong, aqui, ó. Chuchu, interessante pensar o seguinte, o êxodo rural que a gente vai ter na China da década de 80, imagina, de 1980, metade da década de 80 aí, até 2018, tá? Foi algo em torno de 350 milhões de pessoas fazendo o êxodo rural, realizando o êxodo rural no território chinês. 350 milhões de pessoas. É mais do que a população dos Estados Unidos, Chuchu. Os Estados Unidos têm 330 milhões de habitantes. Teve mais gente saindo do campo chinês e indo morar nas cidades em praticamente 80, 90, 2000. Em 30 anos, é mais do que a população dos Estados Unidos saindo do campo e indo morar nas cidades. É lógico que essas cidades elas vão acabar crescendo de um jeito absurdo. Perdi Hong Kong. Putz, achei. A internetzinha aqui, ó. Cara, e aqui tem algumas cidades. Lembrando, Hong Kong é uma cidade-estado. É uma cidade com uma certa autonomia, tá? Era província britânica até 97, se não me falha a memória. E depois de 97 passa a ser território chinês. Mas goza de uma certa autonomia. As manifestações que a gente teve ano passado, no retrasado, em Hong Kong, eram exatamente para ter uma autonomia total e especialmente para ter uma democracia plena no território de Hong Kong. Né? E aí eu só quero mostrar para vocês o seguinte, Chu, alguns territórios no Google Earth têm uma definição absurdamente fantástica. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Vamos lá aqui. Tu vai ver que assim, a minha internet não vai ajudar muito, mas beijo para a RMS. Tomara que eles escutem isso em algum momento. Tu consegue ver os prédios em 3D, é um troço maravilhoso. Tá? Só ajudando ali. Vou fazer aqui, ó. Meu chuchu não é aqui, é pra cá. Também não me ajuda, né? Olha aqui. Olha aqui, que imagem é essa? Jesus! Isso aqui é Hong Kong, chuchu. E é uma cidade altamente verticalizada, e é lógico, Shenzhen é verticalizado, Guangzhou é verticalizada, Hong Kong é verticalizada, porque são polos de trabalho, de atração populacional, então a cidade cresce verticalmente. Em Shenzhen, em Guangzhou, tu tem aqueles pombais, digamos assim, são prédios extremamente altos, próximos, apartamentos minúsculos e lotados de gente morando. Então tem uma verticalização da cidade decorrente de um intenso êxodo rural, tá? Chuchu, é isso que eu digo, ali, ó, explora, vai, olha aqui, que maravilha. Nem todo lugar dá esse efeito aqui, tá? Isso eu já te aviso, tem lugares que tu vai querer ver assim e não dá. Isso vai dando zoom, vai, tipo, dá pra ver o cara pelado na janela. Mentira, não dá, seu calado, tá? Mas enfim, vamos lá pro próximo, pra gente começar a finalizar. A gente vai ir agora para a questão, uma região vizinha ali na Ásia, próximo à China, que é a questão de Myanmar, que é um assunto que pouquíssimo se falou no cenário internacional. No Brasil, pouca notícia se deu a respeito dessa migração de refugiados, tá? E aqui eu só quero colocar uma imagem em uma outra escala
para a gente ver o seguinte, Chuchu, olha aqui, ó, deixa eu me organizar aqui, faz um efeitinho aqui, ó, beleza, tá? Aqui eu tenho, vou mudar a escala aqui para vocês verem, estou falando aqui da península da Indochina, tá? Aqui, ó, Bangladesh, mais nessa direção aqui, a gente vai ter a Índia, ó, Índia, Bangladesh, aqui tá Myanmar, aqui Cordilheira dos Andes, Cordilheira dos, meu Deus do céu, toma na cara, seu herege, Cordilheira do Himalaia, tá? Cordilheira dos Andes, olha eu, manda beber antes da aula, né? E, enfim, mais pra cá, ó, aqui tá o Vietnã, que a gente tava falando antes e tal. Mas, enfim, vamos lá, vamos voltar para onde a gente estava. Chuchu, o que acontece? A gente vai ter Myanmar também sendo uma colônia britânica. Vou diminuir o zoom de novo. Azar. Tá? Myanmar é uma colônia britânica, certo? Foi colônia britânica no século XIX, a mesma coisa que o Paquistão, que Bangladesh, que Índia. E durante esse período em que a gente tinha Myanmar, ou como era chamado antigamente, a região da Birmânia, colônia britânica, os ingleses fizeram com que muitos indianos muçulmanos migrassem para essa região para a construção de ferrovias, né? E aí o que acontece? A gente vai ter, pós-Segunda Guerra Mundial, essa região de Myanmar, vamos chamar de Birmânia, né? Se tornando independente. Isso vai se dar em 1948, estoura uma guerra civil, pá, violência, porrada, normal, né? Como vários países africanos e asiáticos no pós-Segunda Guerra Mundial, quando começam a buscar suas independências. A gente vai ter Myanmar, ou antiga Birmânia, se tornando então um país independente em 48, e a partir daí começa uma guerra civil, certo? Essa guerra civil, ela vai ter uma participação extremamente violenta e significativa do exército, que assume o governo em 1962, através de um golpe, né, implementando uma ditadura militar. Essa ditadura militar vai de 62 até 2011, certo? E uma ditadura altamente repressora, perseguindo a população, grupos rebeldes, a oposição vai ser perseguida, vai ser presa, vai ser morta e por aí vai. Mas aí tem um detalhe seguinte, a gente tem uma situação que em 1982, em plena ditadura militar de Myanmar, né? O nome muda, acho que não me lembro, né? Acho que é nos anos 80 vai ter essa mudança de nome aí. Em 82, a gente vai ter a Lei de Cidadania Local. Ou seja, segundo a lei, são reconhecidas 135 etnias em Myanmar, tá? O governo militar faz esse approach aí, reconhece essa galera aí, e aí beleza, né? Fez essa lei, né, de cidadania local. Só que tem um detalhe, os Rohingyas, que são aquela etnia muçulmana que lá no século XIX foi trazida pelos colonizadores para construir as ferrovias na Birmânia, não são reconhecidos. Esses Rohingyas são muçulmanos. A maior parte, 88% da população de Myanmar, é budista. O governo militar que vai existir é um governo budista. E aí o que acontece? A partir de 2016, já no processo de redemocratização do país, né? Lembra que a ditadura que a gente falou terminou em 2011, mas os militares ainda mantêm uma influência muito grande no poder, apesar de ser um governo, digamos assim, democrático, né? O governo democrático, a gente sabe que de democrático não tem nada. Mas, enfim, né? Existe o voto e tal. E esse governo budista, apoiado por militares, a partir de 2016, começou a haver milícias budistas em Myanmar, perseguindo a população rohingya, muçulmana. E essa galera começa a migrar, começa a fugir. E vai para onde? Vai atravessar a fronteira e vai chegar no país vizinho, que é Bangladesh, país também de maior parte da população muçulmana. Só que detalhe, Chuchu, que Bangladesh é um dos países mais populosos do mundo e apresenta uma estrutura extremamente deficitária na questão econômica. Ou seja, tu tem uma onda de refugiados chegando em Bangladesh e, Chuchu, Bangladesh não tem como atender essa população. Os Rohingyas que permanecem em Myanmar, eles começam a ser mortos, algo em torno de 10 a 15 mil Rohingyas mortos
a partir da ação de milícias controladas por monges budistas. Muito se acusou o governo de Myanmar de estar fechando os olhos, tá aqui, ó, fazendo vista grossa a uma limpeza étnica realizada no país. E limpeza étnica é crime internacional, tá? Chuchu, e aí tu tem essa leva de Rohingyas atravessando de Myanmar em direção a Bangladesh. O texto diz aqui, ó, desde agosto de 2017, mais de 500 mil muçulmanos da minoria Rohingya. Alguns analistas colocam que hoje, né, 2019, para ser mais exato, a gente teve aí uma soma de quase 900 mil Rohingyas atravessando essa fronteira em direção a Bangladesh. Tá? Embora o governo de Myanmar negue os fatos, os Rohingyas são perseguidos e as aldeias onde eles vivem são destruídas. Os refugiados vão para Bangladesh, país vizinho, o que a gente estava falando. Eu só quero mostrar aqui as imagens, né? Ajuda humanitária chegando aí para esses caras, né? O pessoal chegando ali, as crianças chegando aí com um pote de comida. E aqui, né? Juntando potes, comida para a família. E a gente vai ter uma das vilas de refugiados que a gente tem em Bangladesh. Cara, olha a situação que tu vai ter essa galera aí vivendo. Uma migração forçada por causas políticas. Tá bom? Vamos lá? Chuchuzinhos. Para o nosso penúltimo slide, a gente vai para a Síria. E falou em Síria ainda na Ásia, que é o continente que tem o maior número de refugiados, tá? Muita gente acha que vai ser a África e tal, mas a Síria tem o maior número de refugiados. No caso da Síria, essa imagem que vocês estão vendo aqui é da cidade de Alepo. É uma das cidades que, antes da guerra na Síria, é uma das cidades mais lindas e charmosas do Oriente Médio, histórica, com Alepo é uma cidade que tem resquícios arquitetônicos, cara, lá do período das primeiras civilizações, do período babilônico, e aí muito disso foi destruído, trucidado, exterminado. Mas vamos lá, vamos por partes, tá? Olha só, para a gente entender um pouquinho dessa questão das imigrações da Síria, a gente tem que entender o seguinte, que o território sírio, ele vive uma guerra civil desde 2011. A gente tem desde 2000 um presidente chamado Bashar al-Assad, de regime que é xiita, e que governa um país onde a maior parte da população, algo em torno de 75% da população, é sunita. O Bashar al-Assad ele é a continuidade no poder de um governo também ditatorial, que era do pai dele, o Hafiz al-Assad, né, que chegou ao poder em 71, 72 na Síria. E de lá para de 72 lá, ou de 71, 72, quando o Hafiz al-Assad chegou ao poder na Síria, até hoje, até 2020, é a família Assad, antes com o Hafiz e agora com o Bashar, que controla o país. Só que em 2011 estoura no norte da África e se espalha pelo Oriente Médio os eventos da Primavera Árabe. O que foi a Primavera Árabe? Uma série de manifestações populares contra governos autoritários em prol de uma democracia. Isso vai acontecer na Síria também. Só que, em 2011, essas manifestações populares, da maior parte da população, que era sunita, começa a pedir a retirada, a saída de um governo ditatorial xiita, que era o Bashar al-Assad. E nesse processo, o que vai acontecer? A gente tem, então, o governo colocando o exército contra essas manifestações e surgem vários grupos rebeldes. Inicia-se a Guerra Civil Síria. Chuchu, e de 2011 até 2020, essa guerra não terminou. Teve seus momentos de auge, teve seus momentos de, não vou dizer de paz, né, mas de redução dos conflitos, mas ela é uma guerra que não cessou. E qual é o grande lance em cima disso? É que no meio desse conflito, no meio da crise vivida dentro da Síria, começam a entrar pela fronteira do país vizinho a leste, né, tá para lá, do Iraque, começa a entrar aí um grupo que a gente conhece como Daesh, ou, se fala muito aqui no Brasil, de Estado Islâmico. Só que o braço do Estado Islâmico, ou do Daesh na Síria, é um grupo Asnurra, um grupo jihadista, radical, sunita, e aí tu começa a ter o governo contra vários grupos rebeldes, esses grupos rebeldes contra o governo e contra, sim, em alguns casos, e mais um grupo extremamente radical, que é o Daesh. Ou seja, a situação na Síria é extremamente caótica.
casos de uso de armas químicas contra a população, que se acusam o governo, se acusam os rebeldes, se acusam os terroristas, enfim, Chuchu, a gente tem na Síria um caos instaurado. E aí, só um detalhezinho, a gente já tem hoje, como resultado desse conflito, mais de 500 mil mortos no território sírio. E, logicamente, que essa galera não consegue ficar em paz e ela começa a fazer o quê? Ela começa a emigrar. Tem um detalhe importante. Olha só, acompanha comigo no texto. Devido à guerra civil e à infiltração de grupos extremistas, né, do Daesh, mais de 5,5 milhões de sírios fugiram do país. Ou seja, migrações externas, foram para outros países. Detalhezinho importante. O principal destino dos sírios, os refugiados sírios, não é a Europa. Não te confunde. O principal destino vai ser quem? Os países vizinhos. Muitos sírios vão para onde? Vão para a Turquia, país ao norte da Síria. Vão para o Iraque, vão para a Jordânia, vão para o Líbano. Alguns tentam ir para a Europa, mas a maior parte desses refugiados estão nos países vizinhos. E aí um detalhe importante. Vamos seguir o texto aqui. Ó. Outros 6 milhões são conhecidos como refugiados internos. Eles fugiram dentro da Síria, não chegaram nem para o exterior. Mas é que tá um detalhe. Olha só, Chuchu, tu tem muitos sírios que vão ficar em território sírio, mas quase na fronteira com a Turquia. E aí o governo turco hoje utiliza essa grande quantidade de refugiados internos como uma arma de barganha com a União Europeia. Mas eu não vou me falar disso agora, senão a gente vai se estender muito, tá? E isso aí são eventos geopolíticos da atualidade, então é bom estar ligado, tá? Para a gente finalizar essa parte aí da Síria, olha só uns dados interessantes que eu acho aí para a gente pensar o impacto desse conflito. E aí tu vai imaginar que agora na Síria, além de tudo, tu ainda tem a questão da pandemia do Covid-19, tá? Mas a população na Síria, antes da guerra, era de 23 milhões de habitantes. Hoje é algo em torno de 17,5 milhões de habitantes, tá? Mais uma coisa, a expectativa de vida na Síria, pré-guerra em 2011, era de 76 anos. Hoje, não chega a 55 anos. A gente tem situações extremamente lamentáveis na questão da mortalidade, na questão da geração de refugiados no território sírio. E é lógico que a população tem de migrar. Certo? Bom, para a gente fechar esse nosso andar pelo mundo, a gente vai fechar falando dos Estados Unidos, tá? Falando um pouquinho bem e muito mal, lógico, né? De praxe, tô brincando, tá? Olha só, logicamente que os Estados Unidos têm uma resolução muito melhor. Essa aqui que vocês estão vendo é a ilha Ellis, em Nova York. Eu vou diminuir o zoom e vocês vão ver que está pertinho aqui de quem? Dela, né? Da nossa Madame Liberdade. Está aqui ela. Bom, o que eu quero dizer com isso, Chuchu? Os Estados Unidos, ele é historicamente um país de atração populacional. No século XIX, muitos europeus, a gente falou, né, antes lá na primeira parte, muitos europeus vão sair do território, né, da Alemanha, da Inglaterra, da França e vêm em direção aos Estados Unidos por conta da Revolução Industrial Europeia, por conta da superpopulação europeia, estão emigrando da Europa e estão vindo para cá, certo? Depois, no século XX, no começo do século XX, muitos europeus, especialmente judeus, vão sair de lá, da Europa, e vão vir para cá fugindo, né, da Segunda Guerra Mundial ou dos conflitos da Primeira Guerra Mundial e vêm para os Estados Unidos. Beleza. E a maior parte desses imigrantes, quando chegam no território dos Estados Unidos, vão aportar nessa ilha aqui, na Ilha Ellis, certo? Essa ilha, ela foi reconhecida, ou ela é conhecida, melhor dizendo, como ponto de entrada desses imigrantes. Então, tu tem aqui, olha só, vou colocar a imagem aqui pra gente ver, tá? Dá uma olhadinha aqui, ó. Tu tem um centro de recebimento desses imigrantes, daqui, ó, os caras faziam as filas, eles assinavam os caderninhos com a data, o nome e tal, registrando a sua chegada. Muitos imigrantes, todos os territórios europeus, olha só, no início do século XX, imigrantes embarcam no navio de passageiros Thomas and Miller, na ilha Ellis, né? Vindos da Europa ali, beleza. Filhos de imigrantes detidos ou em período de espera seguram bandeiras americanas em triciclos e carrinhos diante de mulheres no terraço da ilha Ellis. Ou seja, né, uma forte entrada aí de imigrantes. E isso eu acho que ele é bem simbólico, Chuchu, porque quando for ver, assim, tem 2 filmes que eu recomendo aqui. Um, que é Gangues de Nova York, no início, que se passa no século XIX e mostra exatamente, bem no início,
a chegada desses europeus. Vale a pena, bem pelo início, a gente vai ver esse contexto. E um outro filme que é Kit, Conselheiro Amoroso, que é ruim que dói, mas tem uma cena lá quando ele quer conquistar a mulher lá, que ele leva ela de jet ski exatamente para a ilha e mostra lá todo o contexto da imigração para os Estados Unidos e tal. Então, só por isso que vale a pena, porque de resto, muito outro, tá? Mas enfim, Chuchu, a gente tem hoje os Estados Unidos com 330 milhões de habitantes, cerca de 40 milhões desses habitantes são imigrantes. Hoje, a gente vê os Estados Unidos hoje, século XXI, já são mais imigrantes asiáticos morando nos Estados Unidos do que hispânicos, porém a fronteira do México com os Estados Unidos ainda é uma das mais movimentadas do mundo. A gente tem muitos latino-americanos tentando a vida nos Estados Unidos, mas com uma questão muito importante, especialmente a partir do momento que a gente vai ter o governo do Donald Trump chegando ao poder, o presidente Donald Trump, né? Ou melhor, o Donald Trump chegando ao poder, uma gaguejada violenta, né? Ele começa, e ele chega ao poder exatamente com um discurso anti-migratório, de políticas anti-migratórias, tá? E dentro dessa lógica, a gente vai dar um pulinho aqui, a gente vai sair um pouquinho daqui, e a gente vai ver a fronteira do México com os Estados Unidos. Porque lembram quando o Trump estava na eleição, que ele fala a construção do muro com a fronteira com o México, ao longo dos 3.200 quilômetros de fronteira com o México, a gente vai ter um muro e os mexicanos vão pagar esse muro, não sei o quê. Bom, o muro saiu, o muro está em construção. Algumas áreas aqui já tem esse muro pronto. Às vezes é um muro, às vezes é uma cerca, enfim, mas já está sendo construído, tá? Só que tu não pode pensar, Chuchu, as políticas antimigratórias atuais dos Estados Unidos apenas como barreiras físicas, como essa questão do muro. Entra em algumas políticas interessantes, como, por exemplo, a política de tolerância zero. De tolerância zero. Eita! Tolerância zero. Ou seja, uma política que envolvia a apreensão de imigrantes ilegais. Quando eles entravam nos Estados Unidos, eles eram pegos e eles automaticamente eram deportados para o seu país de origem. E nesse processo, a gente viu muito na TV, campos de imigrantes nos Estados Unidos em que as famílias eram separadas. Os pais ficavam de um lado e crianças do outro. Até hoje a gente tem alguns centros de imigrantes que estão só com as crianças. Os pais já foram deportados para o país de origem e as crianças permanecem lá. Num regime extremamente absurdo, né? Com dificuldade para alimentação, sem educação, acesso à água e a banho bem difícil. E a gente vai ter uma política mais recente, envolvendo aí 2019, início de 2020, que é o Protocolo de Proteção aos Imigrantes, ou, como é conhecida, a política Fica no México. Ou seja, o imigrante, quando ele é pego nos Estados Unidos, ele não é nem necessariamente um imigrante ilegal, né? Mas quando é um imigrante que chegou lá e pede refúgio, pede abrigo nos Estados Unidos, quer fazer lá a sua cidadania norte-americana, ele vai ter esse processo sendo analisado, certo? Pela política de imigração norte-americana, só que ele vai ser mandado para o México, nas cidades fronteiriças aqui, ó, e aí ele tem que esperar o resultado desse processo, não nos Estados Unidos, mas espera no México. Então, tu tem vários centros de abrigo a esses imigrantes no México, em cidades fronteiriças no México, que estão esperando o resultado da sua solicitação de asilo ou de aceitação de imigrantes lá nos Estados Unidos. Só que, cara, como é que tu vai pressionar o governo americano para ter um resultado logo? Os caras estão lá em centros de abrigo para os imigrantes no México. Aí o que o governo norte-americano está dizendo? O México que se vira para dar abrigo aí, dar alimento, dar saúde, dar respaldo a esses caras. Tá no território mexicano. E aí, 2020, diante da pandemia, a gente teve agora, semana passada, aí, finalzinho de abril, o governo americano dizendo o seguinte: não vai ter mais nenhuma imigração legal e ilegal. Legal, não querer, mas não tem mais imigração, não é mais autorizada a imigração legal para os Estados Unidos. Não tem mais essa. Acabou. Ou seja, passaporte para os Estados Unidos, ó, cancelado. Já era. Tá? Chuchuzes, olha só. A ideia era essa, era conversar um pouquinho sobre vários pontos, né? Falar um pouquinho aí sobre esse planetão que a gente tem e das migrações internacionais. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, manda aí, põe aí nos comentários aí do vídeo. E, né, claro,
Hora ou outra sai mais um videozinho aí para vocês aqui do Universitário Litoral. Espero que vocês gostem. E um beijo no coração. E, obviamente, se cuidem. Tá bom? Tchauzinho!